Olá, minha família arteira. Que prazer novamente estar aqui com vocês para a gente começar esse segundo módulo aqui de um passo a passo bem bacana. Sim, porque é muito importante a gente conversando com vocês, a gente falando sobre tudo aquilo que a gente quer que vocês fiquem atentas, que vocês fiquem sabendo, mas muito importante também são os passo a passo, que vai fazendo com que vocês já vão aí pegando mesmo com a mão na massa. E aí, nesse módulo a gente está falando muito na inspiração, naquilo que vocês vão ficar aí vigiando, olhando, né? Percebendo, começando a conhecer, porque não adianta nada a gente falar tudo ao mesmo tempo, não, a gente tem que ir por partes. Então essa parte seria exatamente as pesquisas, o planejamento. Então isso é uma coisa muito legal. E aí nessa pesquisa que eu disse a vocês, que eu acho que o Pinterest, para mim, é um dos melhores lugares hoje em dia para vocês procurarem. Realmente, a gente vai passar um passo a passo para você baixar esse aplicativo se você não tem. Quando a gente fala com vocês assim, pessoal, vai ficar muito pesado o vídeo, é porque a gente não tem só o Zap, como muitas de vocês podem ter. A gente já tem o Facebook, já tem o Instagram, tem o YouTube, aí começam o Zap, e agora começa a ter o aplicativo para você depois fazer as fotos. Você começa a ter aplicativo para melhorar as misturas das suas fotos, é outro aplicativo. Então é por isso que vai pesando o telefone, porque não é uma coisinha só que vocês vão ter. Estão entendendo? Por isso que quando a gente comenta que gente já reclama, é porque as pessoas já têm vários aplicativos, se você ainda não tem. Então, por exemplo, quando vocês entrarem no Pinterest, por exemplo, são muitas fotos que você vai querer salvar para você. Você que vai querer guardar para você no álbum, que é igual eu faço. Quando me interessa alguma coisa, eu vou lá e guardo isso tudo. Então, isso eu vou explicar para vocês direitinho. Luiz vai fazer um filme para vocês, como é que vocês vão baixar e como é que vocês vão salvar. Isso vai ser muito importante, vocês não têm noção de quanto vai ser legal. Porque eu gosto muito disso. Eu acho assim, a gente quase não tem mais tempo de ver televisão, né? Então é muito importante que a gente aqui, a gente consiga ver o Pinterest e vai guardando as fotos, né? Para você poder exatamente ali ver uma, ver outra, você vai tirando o seu conceito diante daquilo. Que é isso que eu coloco e é o que eu faço. Vai escolhendo as suas cores preferidas, da maneira que você quer, no tecido que você quer, que você imagina. Então, isso é muito importante. Bom, a gente falou sobre as bolsas ecológicas, né? As bolsas que vão virar, aí o momento vai ter que ser para elas, vai ter que acabar a sacola plástica, que vai mesmo, não vai ter condição da gente continuar aí, né? A não ser que as fábricas de sacola, elas vão ter que se virar também, elas vão ter que dar um jeito de fazer sacolas que podem ser dissolvidas ou de repente papel que pode ser reaproveitado, elas vão ter que fazer alguma coisa nesse trabalho aí para poder elas também conseguirem sobreviver, porque tem fábricas de sacola que vivem disso, são fábricas enormes, como é que eles vão fazer? Bom, mas aí o que a gente faz? Também tem gente que gosta de fazer a sua compra toda arrumadinha, toda lá com a bolsa, a gente chama de eco bag, né? Que são essas bolsas assim. Agora, eu gosto muito de uma eco bag. E eu acho que a gente tem que fazer o diferencial. E no diferencial eu quis fazer com vocês hoje aqui. Nós vamos ter duas partes, duas aulas. Eu quero fazer uma com vocês à mão. E a outra eu quero fazer à máquina. Mas todas duas vão estar dentro daquilo que eu disse a vocês. Usando o tecido, a gente vai usar um diferencial na eco bag. Eu vou mostrar os tecidos para vocês, sendo que vocês vão poder fazer em qualquer tecido que vocês quiserem, tá certo? Então eu vou começar a mostrar para vocês no tecido básico, esse que a gente vai fazer à mão, que vale muito a pena e é muito bacana. Então, essa de hoje a gente vai fazer à mão. E vou agregar o bordado à mão, como eu comentei com vocês. Então são duas coisas que eu quis. Eu quero fazer a bolsa e quero fazer à mão. Se você não quiser fazer à mão depois, você não precisa fazer bordado. Você pode fazer no estampado, você pode fazer de qualquer forma que você achar melhor. Mas essa é diferenciada. Vocês vão perceber que é uma bolsa que não é igual. Quer dizer o seguinte, tá muito enfeitada para uma bolsa de supermercado. Sim, mas você fazendo essa comigo enfeitada, você vai fazer uma simples se você quiser. Sabendo que simples, você vai vender na quantidade. Para a pessoa que quer uma quantidade maior, ou que você quer vender mais barata. Até o final eu vou dizer o preço tudo direitinho aqui para vocês, e vocês vão poder avaliar tudo que vocês querem. Na verdade,
tudo que eu estou fazendo vai ter a sua avaliação, né? A gente vai fazendo e vocês vão avaliar aquilo que é melhor para vocês, né? Então, bom, o que eu quis fazer primeiro? Vocês sabem como que eu gosto, sempre do diferenciado. Então, foi assim que eu fiz essa eco bag aqui, para vocês. Olhem só. Exatamente com tecido cru, onde eu fiz toda a mão, toda. Quem não costura hoje vai ficar tranquila, porque eu acho que é importante para mim, porque tem muita gente aí que não tem a máquina ainda. E ela foi toda feita à mão, de uma forma super simples. Sim, super simples. O passo a passo aqui vai te mostrar que é capaz de você fazer uma bolsa eco bag desse jeito e agregar um valor a ela de uma forma super simples de fazer. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar encantados. Olha a parte de trás. Coloquei os 2 botões de plástico, que vocês também podem colocar o que quiserem, né? Fazer aí da forma que vocês acharem melhor. Não quiserem botar botão também não precisa, pode botar, pendurar alguma coisa aqui, vocês podem pendurar aí, fazer uma folha de feltro, uns cachos de flor de feltro e pendurar. É o que eu falo com vocês, né, pessoal? Tudo é um jeito, mas se quiserem me seguir, eu tenho certeza aí que vai dar tudo certo. Então vamos lá, vamos começar pelo tecido que eu utilizei aqui. Na verdade, nós temos 3 tipos de algodão cru, tá? O algodão cru, que é esse tecido aqui. A gente tem ele grosso, médio e fino. Normalmente o fino, mais fininho, a gente usa muito para rostinho de boneca, corpinho de boneca. O médio, você pode fazer uma bolsa, mas ela vai ficar mole, tá? Eu gosto mais de fazer com a eco bag com este grosso. Esse aqui é o mais grosso que você vai encontrar em qualquer loja. Gente, é um tecido, assim, a gente fala assim, um tecido muito mais em conta, né? Eu vou procurar saber como está o preço hoje, para me poder falar com vocês nas lojas, né? Esse tecido não é caro, tá? Então, é um tecido que é fácil de se achar, né? Você vai conseguir achar. Aí você vai falar para mim assim, Silvinha, pode fazer de Oxford? Olha, eu não aconselharia. Por quê? O Oxford é armado. E de repente, para você bordar, ele não vai dar um trabalho bonito assim. Ele vai dar um trabalho bonito sim, mas de outra forma que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, mais para frente, um bocadinho, nas próximas aulas. Entenderam? Então, tudo isso é importante vocês saberem que cada tecido se adapta melhor àquilo que você está fazendo. Bom, então o que eu vou contar para vocês? Eu tinha aqui em casa esse mais fino, que é o médio. Eu tinha esse aqui, esse. Repare que a cor tá diferente. Repare. Eu poderia ter feito aqui também do grosso, tá? Mas como eu ia bordar na frente, eu fiz no mais do médio. E botei o forro do grosso, olha. Então o forrinho é do grosso. Porque são 2 tecidos que a gente colocou aqui, tá? Então se você falar comigo, Silvinha, posso botar 2 do fino? Pode. Posso colocar 2 do grosso? Pode. Sem o menor problema, tá? Aqui eu fiz assim porque eu já tinha. Agora, uma coisa importantíssima com esse tecido. Lavar. Esse encolhe mesmo. Pelo menos, em 1 metro, você vai colher de 5 a 8 centímetros. Então, tem que lavar, tá? Esse aí, e você tem que bater na máquina para sair toda a goma dele. Então, assim, não basta você lavar, molhar, só aquela molhadinha de pendurar, não. Não, esse tecido você tem que deixar bater na máquina. Normalmente a gente bate na máquina vários pedaços, tipo 3 metros, tudo em 1 metro e metro. Para poder ficar mais fácil de cortar, de repente dá no tamanho que eu quero, a gente lava aqueles 3 pedaços, deixa bater aqueles 3 pedaços, botou na coisa, secou. Você pode até botar um pouquinho de comfort no final, não tem problema. Mas tem que ser batido com água pura. Bate, 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 bate. Igual a máquina faz, deixa de molho, deixa a máquina fazer todo o processo dela. Tá bom? Pra ficar realmente sem... Ó, e depois não tem dificuldade pra passar, que você vê que tá super bem passado. E não tem problema também com relação à mancha. Não tem mancha nenhuma aqui. Vocês estão vendo que não tem nada manchadinho. E foi tudo lavado. Bom, então vamos começar. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que esses moldes, esse molde da folhinha vai estar com vocês para bastante assim tempo em cima, Camila, para poder elas terem isso daí. Mas a gente vai botar uma foto depois no molde, né? A gente coloca uma foto para elas saberem como é que foi o desenho. Repararam, pessoal? Todo de alinhavo? Olha que fácil. Imagine quanta coisa você não pode fazer com alinhavo.
Não fica um charme? Para vocês poderem ver como é que tá na moda o bordado, e principalmente o simples. O simples é muito sofisticado. O simples é chique, entendeu? Então vocês podem fazer com certeza. Aqui eu tô provando para vocês que o simples fica arrumado, fica alinhado, com esse pontinho de alinhavo, certo? Então vamos começar a nossa bolsa? Vamos? Tá bom. Vamos lá, vamos deixar lá. Vamos ver agora as medidas da nossa bolsa. A bolsa que eu vou fazer com vocês hoje, ela tem uma medida. Essa medida vai ser, vocês vão cortar, ó. Aqui tá inteiro, ó. Certo? Inteirinho. Então, de quanto que vocês vão colocar isso aqui? Vamos colocar de largura 44. Por quê? Porque a gente vai colocar aqui do lado o nosso acabamento. Então, o tamanho de 44 para essa eco bag aqui tá ótimo. E aqui vocês vão dobrar 2 vezes. 47 com 47 vai dar 94, né? Então vai ser 94 por 44. Se você disser para mim, isso vinha o meu pedaço, tinha que emendar. Então tá, vocês podem emendar aqui embaixo, não tem problema. Mas não é para emendar não. Se você puder cortar ele inteiro, você pode cortar ele inteiro. Então eu fiz esse do grosso. Vocês perceberam que eu não mostrei o outro lado? Surpresa, né, Camila? Que elas vão ter agora, quando elas olharem. Então agora tem o fininho que eu cortei, né, pessoal? Aqui está a outra bolsa que a gente vai fazer também da mesma forma, com ele fininho. Pode ser no grosso. Se tivesse todo no grosso, não teria problema não, tá? Mas como ele é em conta também, vocês podem chegar na loja e comprar dos dois. Repararam que lindeza? Peguei vários tamanhos de coração, fui colocando aleatório, um dentro, um outro, 2, 3, 1... E aqui eu tô justamente para mostrar para vocês. Então, as duas medidas são iguais. 94 por 44, ok? E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que eu tô bordando esse alinhavo. Olha, é bem importante eu falar para vocês que eu gosto muito de usar essa linha esterlina, tá? Adoro, porque ela é mais cara um pouquinho, mas ela é um novelo que dura muito. E é a número 5, número 8. A número 8 que é mais fina, tá? É o que eu mais uso. A gente aqui gosta muito de usar. Olha, eu tenho a bege, tá vendo? Eu compro. E por que que a gente faz assim? Eu acho que se você tá afim, por exemplo, de fazer algumas ecobags, eu sempre falo com vocês o seguinte, muito importante, pessoal, fazer sempre uma coleçãozinha. Sempre mostrar 3 peças. Eu sempre falo isso com vocês. Uma peça aqui, uma peça ali, uma peça aqui, fica um negócio tão pendurado. Vocês veem que quando vocês veem uma caixa de uva, nossa, você fica, uva verdadeira, você fica doido. Eu gosto de você botar uma uvinha aqui, um negocinho aqui, a pessoa não quer comprar. Ela gosta de ver aquela coisa bonita. Isso a gente chama de conjunto, sabe? A gente precisa colocar mais coisas juntas que elas vão fazer a diferença quando você vai mostrar 3 bolsas do mesmo estilo, com estampas diferentes, harmoniosamente, elas combinando entre si. É muito importante, tá bom? Então, acho que vale a pena vocês fazerem assim, que vocês vão perceber isso no trabalho de vocês. Então, a nossa linha é a esterlina. Silvinha, qual é a agulha que eu uso? Eu já falei lá no bordado, vou falar de novo. A agulha certa é a agulha que passa a linha sem agarrar. Se vocês fizerem uma agulha fininha aqui, mais fina, a bundinha dela também não vai deixar passar essa linha. Tá certo? Então, quando você for comprar, eu quero uma agulha que passe essa linha. Você vai pedir a moça para enfiar a agulha e ver se ela tá passando, correndo livremente. Ela não pode agarrar. Se ela agarrar, ela não deixa você trabalhar, porque ela começa a corroer a linha e acaba arrebentando. Entendeu? Então, precisa de ser uma agulha de acordo com cada linha. Se você usa uma linha de meada fininha, coloque uma agulha de meada. Não quer dizer que a sua de meada não possa usar essa mesma agulha de grossa. O que você não pode é usar a agulha fina com linha grossa. Certo? A linha fina nessa agulha grossa pode. Pode usar a mesma agulha que você tem para a linha fina. Porque não pode ao contrário. Tá bom? Porque senão você vai roer. De repente vai esgarçar a linha. Ela vai passando aqui dentro muito apertada e rebenta. Então, vamos começar aqui. Olha só. Como é que eu gosto de fazer?
Se eu estou usando um tecido claro, eu não gosto de passar linha daqui para lá, não. Ó, daqui para lá, não. Eu gosto de arrematar. E como é que a gente arremata? Enfiando a pontinha depois, pro final. Então, vamos lá. Isso aqui fica um excelente acabamento. Vocês vão ver no bordado aí comigo, vocês já vão ficar craque em bordados. Por isso que eu quis dar esse curso de bordado de presente para vocês, que é para vocês também aprenderem vários pontinhos. Vão estar na moda, podendo fazer aqueles bandozinhos, né, que tá usando muito para poder escrever, os bastidores, se vocês quiserem fazer para pendurar em quarto de neném, se for o nicho que você escolher, trabalhar com ele. Então isso daí é uma coisa que você que vai definindo. Ó, você vê que às vezes eu passo, ó, uns 3 ou 4, ó, lugares, mas na hora que eu for puxar, ó, eu preciso estar puxando de acordo para mim não franzir, ó. Nada de puxar demais. Outras linhas que você pode trabalhar seria a Anchor, Camila, que são retróis menores que vocês vão comprar coloridinho aí. Aí me falaram que tem Rubi, me falaram outro dia Perle, eu conheço como Anchor, entendeu? Então tem várias marcas, né? Tem estados diferentes, com outras fábricas que se usam mais. Então, aí a variedade de linha para bordar tem muita. Mas sempre dentro desse conceito, que a agulha seja para passar livremente, tá bom? O arremate é você colocar 2 vezes no mesmo, não precisa nem de ser mais de uma, ó. E vem passar aqui enfiando dentro da linha. Deixa pegar um pouquinho no fio, ó. Não passa só no buraco, não. Enfia dentro da linha mesmo, ó. Enfiou a terceira aqui, ó. Pronto. Você já pode cortar, que aqui você está certinho. Se você, ao bordar, estiver enrugando o pano, que pode acontecer, vá sempre passando. Todas as vezes que você estiver bordando, se você vê que você puxa um pouquinho mais do que deveria, não tem problema não. Faz 2 corações, 3 corações, sempre o ferro perto. Passe do lado do avesso. Bordado, a gente passa do lado do avesso, ok? Então, aqui eu vou fazer esse outro pra gente continuar a nossa bolsa. Gente, agora nós vamos ter uma bombinha, né? Pra gente poder passar, ó, do lado do avesso. Vocês podem colocar um pouquinho de amaciante na água, um pouquinho de álcool, tá? É muito bom pra passar. Então, ó. A gente vai passar agora, antes de continuar o trabalho. Vai ficar bem passadinho. Aí, é preciso que a gente passe toda a peça. Pra ela já ficar, a gente trabalhar em cima de uma mesa. Aqui tá exatamente como eu faço quando a gente tá fazendo aqui pra vocês. Então, gente, ó, tudo passadinho e junto. A parte de dentro com a parte de fora, né? Aqui é o direito, tá tudo certinho. Então, eu vou colocar uns alfinetes aqui, pra não sair do lugar. Vamos deixar a bolsinha toda aqui dobradinha, certinha, que nós vamos fazer a parte de cima primeiro. É uma bolsa, gente, aparentemente é linda, mas é fácil, tá? É muito legal de fazer e fácil. Então, ó, já estamos aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? As 2 partes de cima separadas, olha. Tá vendo? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai cortar. No 1,40 m, vocês vão estar cortando de 8 centímetros, 3 faixinhas, tá? Do tecido que você escolher. A cor que você quiser, o estampado que você quiser. Eu estou com tricoline, tá? Se vocês falarem comigo, Silvinha, pode pôr chitão? Pode. Pode pôr chitão. Mas se vocês tiverem tricoline, põe porque valoriza mais ainda. Mas o chitão também fica muito bonito. Mas aí, às vezes, você não vai ter, assim, bola, um estampado diferente. O chitão, todo mundo já conhece as estampas. Então, você pode fazer uma diferença usando uma tricoline legal, né? Foi o que eu fiz aqui agora. E dá pra gente costurar bem na mão também. Então, vamos lá. Todos eles são bons a gente fazer à mão. Aqui, você vai pegar o ferro
E vai dobrar e dobrar. E passar o ferro fazendo essa quina. Nós vamos fazer um viés largo com 8 centímetros, ó. Pronto. Dobrou pro meio, é o nosso viés. Esse viés aqui é todo o viés que a gente vai trabalhar, tá vendo? Todo em volta, olha. Vocês vão fazer todo ele assim. Esse viés aqui, tá certo? São as 3 partes de viés que a gente vai trabalhar. Então, agora aqui, nós vamos pegar essa parte, já vamos colocar metade. É como se tivesse mesmo pregando viés à máquina, só que a gente vai fazer à mão. Vamos encostar ele aqui na beiradinha, ó. Ó, tá aqui dentro. Olha só. Agora a gente dobra. Só na parte da frente. Deixa eu ver aqui se tá certinho, ó. Vamos pegar. Vamos fazer essa dobra. E vamos colocar o alfinete. Somente nessa nossa frente, ó. Depois nós vamos fazer a parte de trás separado. Então, a gente já tá botando um debrum, né, que a gente chama, né, fica chique quando a gente fala o debrum aqui, ó, porque ele fica bacana aqui assim, ó. E vocês imaginem que a gente vai pregar isso somente com alinhavo e uma bolsa que vai ficar muito resistente. Isso eu posso garantir vocês. Com certeza, mesmo sendo à mão. Ó. Vamos pegar aqui, vamos cortar aqui do lado. A gente vai fazer um arremate ali no cantinho. Ah, esqueci do lado de cá. Ah, não, esse aqui não precisa não, gente, perdão. Esse aqui não precisa de arremate não, porque o arremate lateral aqui vai entrar aqui por cima, né? Já a cabeça aqui deu uma viajadinha aqui, pronto. Ó. Então, vamos pra lá. Prontinho. Fizemos essa parte, podemos preparar o outro lado também, ó. Vamos virar. Vamos fazer a mesma coisa com esse lado, ó. Pra ficar do mesmo tamanho. Deixa eu pegar uma outra parte menor aqui. Não tem. A gente usa e depois a gente corta. Vamos usando o que precisamos, né? Então, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Por que que é importante vocês colocarem alfinete? Porque no que vocês põem alfinete, vocês estão vendo que tá pegando lá e cá, ó. Vou pegar isso mais pra cá. Ok. Na hora que a gente for bordar, vamos encostar aqui. Encostadinho aqui no meio. Encostadinho. Pronto, tá dentro. Aí nós vamos usar a mesma medida do outro lado, ó. Encostando junto aqui. Agora que a gente vai pegar aqui. Botei ali só pra gente começar a olhar essa parte aqui. Certinho. Sempre ferro e alfinete. Porque a gente tá fazendo à mão, né, pessoal? Isso aqui é muito importante. Então, eu gosto muito, tá? De usar ferro. Adoro. Acho que os trabalhos ficam muito mais bem acabados quando a gente usa o ferro. Eu estou fazendo essa aula com vocês sem pressa, para que vocês vejam tudo realmente nos detalhes, tudo que a gente está fazendo, né? Afinal de contas, vai ficar para vocês para toda a vida aí, hein? Que vocês vão ter sempre poder olhar quando quiserem. Esqueceu alguma coisa, volta aqui. Então, a gente já tem as duas frentes prontas. Ok? Ó. Aqui tá do lado só pra gente poder segurar, ó. Se eu quiser tirar aqui um pouquinho, posso. Pra mim poder bordar. Então, primeiro passo, vamos fazer o alinhavo nessa parte aqui pra prender. Minha agulha, onde é que eu coloquei? Tá aqui, já tá aqui. Uma coisa que eu acho legal, pessoal, olha, tá vendo? Eu tô com uma linha aqui que eu sei que ela não vai dar. Então, eu guardo essa linha pra mim depois enrolar. Não perca não, enrola depois. Mas pegue uma linha que você sabe que vai dar o seu trabalho de fora a fora. Pra ele não ter uma emenda.
sabe? Eu acho isso bem importante. Vocês trabalharem assim, ó. Tá vendo? Justamente para não ter de jeito nenhum uma preocupação que aquela linha vai ter emendinhas no meio. Eu acho que vale a pena, não é mesmo? Então vamos lá, vamos enfiar aqui. Então, pessoal, ó, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Tranquilamente, nós vamos preocupar aqui com a frente, porque afinal de contas o viés está só em cima, né? E embaixo vai acabar podendo ficar um pouquinho maior. Mas, ó, é todo alinhavadinho aqui de um em um. Tá vendo, ó? E a gente vai alinhavar em cima e embaixo, dos dois lados. Olha, pessoal, já tá aqui a parte, então, de cima toda terminadinha. Queria lembrar vocês, para aqui, ó, na hora que vocês forem fazer a curvinha, dá um pontinho também para prender, tá bom? Então, imagine vocês que nós já temos duas partes abertas e que agora a gente vai fechar na lateral, tá ok? Ó, deixa eu acertar um pouquinho aqui. Assim é bom, ó, não pode ficar sobrando, para ela ficar encostadinha uma na outra, tá? Então, se passar um pouquinho, só vocês tirarem pra gente colocar juntinho aqui. Pronto. Então, agora, ó, vamos alfinetar aqui nas laterais para ficar certinho, que agora nós vamos fechar a bolsa. Olha que coisa mais fofa, fácil. Que eu tô louca para vocês verem esse vídeo. Tô aqui contando os minutos para passar isso para vocês aqui. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, vamos aqui. Deixa eu ver se esse lado aqui tá certinho, Camila. Aí. Um pouquinho mais pra dentro. Aqui, como a gente fez um viés um tamanho bom, ele vai cobrir, tá? Então, o que que fazemos agora? O mesmo viés, vamos passar aqui pro lado, ó. Só que aqui a gente vai fazer assim. Junta bem aqui, tá? Ó. Junta bem aqui. Vamos fazer essa parte aqui uma dobrinha, pra gente fazer um acabamento legal. Se vocês quiserem, pode até fazer assim, ó. Pra dentro, pra não aparecer nada mesmo aqui do ladinho. Mas isso aqui também a gente consegue segurando com a linha. Então, vamos fazer mesma coisa com o viés. Olha que bacana que fica. Normalmente, um alfinete pequeno é pior, mas dá pra gente colocar, ó. E aí, a gente vai encostar, bem encostadinho aqui, embaixo e em cima, pra gente fazer as laterais, ó. Vamos encostar, bem encostadinho. Lembra que nós estamos fazendo essa à mão. Na próxima aula, agora, logo depois dessa, um complemento, fazendo uma à máquina. Vocês também vão se surpreender. Aqui, ó. Mesma coisa, vamos cortar maior. Vamos botar pra dentro. E alinhavar. Lá e cá. Sempre que vocês forem fazer nessa parte aqui mais durinha, vão com cuidado e enfie para baixo, para cima, mais algumas vezesinhas, entendeu? Outra coisa também que é legal, vocês fazerem isso aqui no começo. Aqui eu gosto de fazer um caseado, ó, pra gente prender bem esse início, ó. Vamos fazer aquele em pé, que a gente faz esse arremate, ó. Vamos fazer de novo, ó, pra prender tudo aqui e ficar super bem acabado, ó. Vamos de novo, pegando as 4 partes. Aqui mais durinho um bocadinho, mas nada que a gente não aguente, né? Ó, vamos colocar pra dentro. Vamos pegar. A gente faz aqui um acabamentinho, ó. Tá vendo?
Deixa eu botar mais aqui pra dentro. É pra aparecer a linha vermelhinha aqui mesmo, não tem problema não. O bordadinho é assim mesmo. Mais um. Gente, essa linha aqui é maravilhosa, viu? Pronto, ó. Podia ter apertado um pouquinho mais aqui, mas eu vou voltar lá. Aqui pro meio. E eu vou fazer mais um aperto. Eu gosto dela bem apertadinha. E não vai ficar nada. Que aqui também tá bem grossinho, ó. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui. O nosso primeiro ponto, ó. Esse primeiro ponto, vocês podem dar 2 vezes, ó. Vem ele aqui de novo. Pronto, em cima de onde a gente fez. Já vamos passar pra frente. Pronto. Só mesmo para dar um reforço ali na entrada, para não ficar nunca pensando que vai acontecer alguma coisa de desmanchar. E agora, ó, nesse começo aqui principalmente, a gente tem que estar sempre preocupado que aqui tem que estar super bem pregadinho. Ó. Esse aqui, ó, põe na mesa e empurra, tá vendo? Isso aqui é o iniciozinho que daqui a pouco pronto. Só passa essa parte grossa. Pronto. Agora acabou. Agora aqui, ó, já dá pra gente ir lá e até voltar. Ó, mas pode, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. E voltar. É um trabalho bem gostoso. Agora aqui é o que eu falo pra vocês. Quem não tem a máquina vai ter que fazer o trabalho à mão, mas não vai deixar de fazer uma bolsa legal. Aí vocês vão ver aí, faça uma bolsa, tipo, algumas coisas assim, onde você pode cobrar um preço melhor, mas tá diferente, tá bordada à mão, já que você não tem máquina. Mas eu gostaria muito que você já sonhasse com a sua. Vocês viram que eu tô colocando aí, comentando sempre com vocês aí nos vídeos que eu tenho colocado no YouTube, a nossa parceria aí maravilhosa de presente que eu ganhei pelo meu trabalho. Eu fiquei muito honrada deles me darem os 15% de desconto para minha família inteira. Eu fiquei muito feliz. Então, se vocês quiserem, com desconto, Silvinha Borges, foi o trabalho que eles viram eu fazendo com vocês que animou eles a fazer isso para mim. E para vocês, lógico, né? Então, já está lá. Podem sonhar e ganhar esse presente aí de Papai Noel. Então, pessoal, olha só. Nossa bolsa já tá toda bordada em volta. Do jeitinho que a gente comentou. Olha que linda, que trabalho bonito, limpo. Na nossa eco. Olha isso. Agora vamos colocar uma alça, né? Que também, da mesma forma, fácil e bem legal. Olha. A gente vai cortar 72, tá? E vai deixar uma diferença aqui no meio de 12. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, ó. A gente vai pegar metade da bolsa, que é 22, e vamos marcar aqui com alfinetinho. Ó. Vamos colocar 6 para cada lado, certo? Ó. Então, vai ser aqui. Eu vou deixar ela aqui com 6. Mas eu já vou ensinar já como é que nós vamos fazer a alça direitinho pra gente estar pregando ela aqui. Vamos lá. Deixa ela aqui. Desse jeitinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. 6. Em cima certinho aqui dessa beiradinha. E vamos mostrar pra vocês agora as medidas da alça. Só pra você perceber que linda que ela fica. Olha. Aí eu fiz da parte grossa, tá? Aí eu fiz grosso. Se vocês quiserem fazer só da fina, vocês colocam em dupla, né? Mas o que eu fiz aqui?
eu rasguei o pano. Eu deixei com esse desfiadinho em volta, tá? Achei que ficou combinando, ficou rústica aqui, ó. Achei que ficou bem fofa mesmo ela aqui e deixei assim. Aí, pra fazer a bolinha, passar aqui no meio, né? Deixa eu chegar aqui só um pouquinho pra cá. A gente vai usar os mesmos 8, fechando aqui. É bem interessante quando vocês forem fechar, vocês usarem a água também, tá? Ó, ela facilita muito aqui na hora de vocês marcarem, ó. Fica fácil. Desculpa, pessoal. Ai, gente, eu bati o ferro na mão da Camila, não foi isso, Camila? Foi. Nem percebi, gente, perdão, viu? Olha só. A gente fica tão concentrado aqui. Agora aqui, para fazer a alça, nós vamos dobrar mais uma vez. Tá ok? Então, a alça vai ficar assim, mais grossinha, para ajudar ela a ficar grossa. Mais, né, cheinha aqui, pra gente poder colocar no miolo da alcinha, ó. Então, vamos dobrar mais uma vez. E vamos fazer a mesma coisa, alinhavando aqui em cima. E já deixando as duas beiradinhas de fora. Eu não vou precisar disso tudo, mas só vou deixar aqui para vocês poderem ver, ó. Essa parte aqui que a gente vai começar, ó, vocês já podem dobrar aqui uma beiradinha, que é onde a gente vai fazer o acabamento, tá certo? E a gente vai costurar isso aqui, pra gente poder fechar ali em cima na hora que a gente for fechar. Vai ficar acabadinho por baixo. Então, pode ser uma vez só. Não precisa ser 2 vezes, não. Aí, a gente começa por aqui, ó. Desse lado aqui, assim, ó. Vamos fazer aqui. Só pra firmar. E vamos passar todo esse viés primeiro. Ó. Tudo à mão, tudo viezinho, tudo gostoso de fazer. Um compromisso legal, porque você pode estar aí distraindo em qualquer lugar. Aí sim, esse tipo de trabalho você pode carregar para uma varanda, né? Pode apreciando a natureza se você tem na sua casa. E pode fazer várias faixas, a preparar as ecobags. Agora, o que eu acho legal, não é questão mais do nosso desafio. Gostaria muito que vocês... Vou passar o preço para vocês direitinho de como eu fiz, né? Quanto tá valendo essa aqui. E quanto eu acho que nós poderíamos vender. E é minha opinião. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem para vocês também. Pelo menos 2. E colocassem a sua venda. Porque você vai ter uma semana aí, né? Para ter essas... Olhando esses nossos trabalhinhos. Vão vir mais aí para vocês. A nossa próxima aula vai ser com uma outra máquina dessa aqui. Do mesmo estilo. Mas um pouquinho diferente. Eu fiz alguma coisa para chamar a atenção de vocês diferente, tá? Para quem gosta de fazer a máquina. Então, vocês vão fazer aí o teste e ver qual que é vendável. Vocês vão, né? O que a gente está fazendo aqui é mostrar o quê? Pesquisas, um planejamento. Vocês podem fazer na pesquisa. Lembram? Até a gente comentou muito sobre esses plásticos. Vocês viram como pegar a onda de fazer na costura criativa o porta canudinho? Gente, como fizeram o porta canudinho para vender, não é mesmo? Então, essas coisas são coisas de épocas, né? Que tá andando na moda, entrando. Eu vi também uns laços, umas toucas. Isso é para quem gosta de ter essa variação e que consegue vender numa variação de época, sim. Aí você também pode aproveitar, né? Uma fase para poder vender. Porque, afinal de contas, aqui no canal eu faço de tudo um pouco para você exatamente escolher qual que vai ser o nicho, aquilo que você vai querer seguir. De qualquer maneira... Seria pular um galhozinho assim de vez em quando, abrir um leque um pouquinho, mas é para você só mesmo aproveitar uma onda e depois voltar para o seu normal ali. Por exemplo, se a gente falar em ecobag, eu conheço muitas pessoas que, vamos supor, que gostam de fazer pintura, né? Gostam de fazer a pintura batidinha no molde. Então, eu acho assim... que se você é dessas pessoas que gostam disso, eu conheço gente que já venceu, só tem a marca dela, só na ecobag, fazendo exatamente esse batido e escrevendo, desenhando coisas em ecobag e só se especializar em ecobag, né? Isso tudo aí depende do lugar que você está, se a sua cidade é grande, se ela vai
ter saída para isso. Fora isso, você vai ter o Instagram, que você vai aprender aqui com a gente, você vai ter também o Facebook, você vai poder colocar no Elo 7 para você vender suas peças e vende, tá, pessoal? Se tiver bem feito e colocar, você pode ter certeza que você vende. Então, eu queria até já comentar com vocês aí, quem já sabe mexer um pouquinho, já começa a colocar lá no Facebook as suas peças, né? Quando for tirar uma foto, tire sempre com um pano branco por baixo. Não deixe aparecer nada de que polua a sua peça. As fotos têm que ser sempre no lugar clarinho. Repare que quando eu faço, a gente põe no lugar mais claro. Lógico que a maioria eu coloco comigo, porque eu gosto que quando a pessoa vê a peça, já associa que foi eu que fiz. Essa ficou até uma marca minha aí no nosso canal, que para vocês verem, já é uma marca que eu associei aquilo que eu estou fazendo com a minha imagem. Então, são várias dessas coisas que vocês vão ir pensando, né? Exatamente por isso, tantas coisas podem ser pensadas no que vocês estão fazendo. Tá vendo, pessoal? Olha, que linda que ela ficou, né? Eu fiz aqui, ó, já coloquei, ó, procurei botar uma linha só, já terminei os dois cantinhos. Vou virar a bolsa, já vou marcar no mesmo lugar para ficar certinha, ó. Para ficar fácil, que eu já determinei ali a frente, ó. Olha como é fácil todo o processo. Vocês não tem muita complicação, é só seguir. Então agora a gente vai colocar um alfinete nessa daqui. Pronto. Vamos colocar um alfinete nessa reta daqui para elas ficarem certinhas. Tá, tô com medo de prender o dedo aqui. Aí, pronto. Então agora, vamos lá. Vamos fazer uma pra gente poder entender e eu fazer as outras, olha. Você vê que daqui agora é só você pregar. Então aqui, gente, eu coloquei a linha dobrada, tá? Porque aqui é a alça, né? Então eu acho que a alça, ela tem que ficar mais resistente, ó. Então agora a gente vai passar por aqui, ó, aonde a gente quer pegar essa parte aqui e vamos colocar com duas. Por quê? Para poder ficar bem pregadinho e a gente vai enfeitar aqui em cima, né? Então, o que vocês quiserem colocar aqui, se vocês quiserem colocar, pendurar alguma outra coisa também, quiser só fazer, só prender, o que vocês podem fazer também? Ó, vamos aqui, prender para lá. Deixa eu fazer uma que eu já vou dar ideia. Ó, em cima do mesmo lugar, tá vendo? Eu tô pegando no mesmo lugar que eu já tinha feito antes. Vou voltar para aqui, tô usando o mesmo lugar. Eu vou tampar com botão. Mas se vocês quiserem colocar, não colocar botão, colocar lacinho, colocar... Eu sei que tem muitas que gostam de fazer crochê. Então, uma excelente ideia é fazer flores de crochê, flor de fuxico. É uma coisa bem legal, uma florzinha de fuxico, né? Para colocar, fica bonito para botar aqui também. A flor de fuxico, com certeza, com um botãozinho menor no meio, vai ficar uma gracinha também. Então, é uma opção para vocês, né? Agora aqui, ó, eu vou passar por aqui. Então, como se eu estivesse fazendo a máquina, um quadradinho, tá certo? Só que eu preguei para deixar isso aqui solto. Agora eu vou entrar aqui dentro com o botão. Pessoal, eu já tava até com os botões aqui para fazer a outra, ó. Mas, como vocês já viram, que a gente pode fazer com os botões, se vocês quiserem, eu resolvi montar de um jeito diferente essa aqui para estar na mão de vocês, se vocês não tiverem botão. Já é uma outra novidade que vocês vão aí poder acompanhar, tá certo? Eu quero um pouquinho de plumante, Mila, por favor. Então, pessoal, eu cortei aqui, olha, uma rodinha de 12 centímetros, tá? Vamos fazer aquela flor de biquinho, que é o nosso fuxico, né? Que a gente já tá acostumado. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu já coloco aqui deste lado, ó. Nesse lado de cá, eu já coloco ela aqui, porque ela vai ficar nessa parte de cima, ó. Tá? O plumante já vai ficar em cima. E eu pego por esse lado de cá, ó. O começo da minha florzinha, tá? Ó. A gente começa ela aqui, para ela ficar cheinha. Então, esse lado eu já deixei ali para poder ficar essa parte aqui já cheinha primeiro. Vou pegar de novo um pouquinho do plumante. Ó, e vamos colocar no canto, já de cá, perto do meu polegar.
Ó, jogo aqui para esse cantinho, vou dobrar e já vou conseguir fazer aqui, ó, o segundo. Se vocês quiserem, pode até ir arrematando um com o outro. Eu não arrematei, mas vou fazer isso aqui para vocês verem. Cada pétala que vocês fizerem, vocês podem vir arrematando, porque é o máximo de juntinho que a gente vai colocar. Se bem que tá segurando, eu até tô fazendo com linha dobrada. Quando eu faço assim, às vezes eu arremato aqui para chegar ao final. Mas nesse caso aqui não tá precisando não, porque ela tá bem segura, não tá escapulindo. Então eu vou deixar aqui mesmo para me ver o tamanho que eu quero deixar o miolo. Ó, dobrei. Venho desse lado de cá, já junto. Não precisa ser pontinhos muito pequenininhos, tá? Ó, vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver qual que entra agora. Pode entrar essa daqui. Deixa eu colocar um bocadinho. Essa entra aqui. Vocês estão vendo que eu tô usando tecidos variados. Vocês podem usar variados, da mesma cor, estampadinhos, de uma cor só. Aí o lucro das peças vai diminuindo a partir do momento que você tem aí. Agora é muito importante que você não saia dessa combinação, dessa harmonia, né? Porque não é colocar qualquer cor também que vai ficar bonita e vai ficar valorizada a peça. Então você precisa entender que quando a gente faz assim como eu estou fazendo, a peça tem um preço. Agora, se você chegar aqui e colocar azul, vermelho, amarelo, não sei o que, fica bonito, tá? Fica igual? Você avaliou que tá igual? Então, tudo bem, você pode cobrar. Agora, vamos fechar, ó. A gente vai fechar normal, certo? Tá aqui, ó. Normalzinho aqui. Não é aqui pro lado que você fecha, não. É dentro da roda, tá? Porque senão fica um ponto aparecendo depois que você for botar o botão. É pra dentro da nossa roda, tá? A gente sempre arremata dentro da roda, ó. Pronto, aí ela fica certinha, não vai acontecer de aparecer linha por aqui assim. Tem gente que eu aposto que acontece isso, né? Então, nós vamos colocar de um lado uma dessa e a gente vai colocar pregando aqui agora, ó. Vamos escolher qual que a gente quer aqui assim, ó, do jeitinho que a gente achar melhor. Ó, eu gostei assim. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu mostrar o fuxico para vocês, que o fuxico também que eu faço. Olha, dobrando, sempre meio centímetro aqui na dobra, vamos dobrando, né? Vai virando, ó, sempre meio centímetro, ó. Vamos virando, sempre virando, ajeitando o fuxico. Não precisa ser pequenininho demais, que senão fica buraco grande. Normalmente uma pessoa pergunta, Silvinha, por que os meus buraquinhos não fecham? Porque você fez ponto pequenininho demais. É o contrário. Não precisa fazer ponto pequenininho demais, não. Se você fizer pequenininho demais, ele não fecha. Ao contrário. Ó, vamos organizar aqui. A mesma coisa, eu vou pegar aqui para dentro da rodinha, ó. Aí aqui eu já posso dar 2 arremates juntos. Ó, enfiar aqui para dentro. E arrematar. Pronto, o nosso fuxico tá pronto. Agora vamos pregar essas peças aqui. Vamos fazer o miolinho já também, mas deixa eu pregar aqui no caso, só para vocês verem como é que a gente vai pregar essa parte aqui. Ó, tanto aqui em cima, você tem 2 opções. Ou você vai pregar por cima mesmo, batidinho, que eu gosto mais, porque eu acho que fica mais agradável aos olhos e não empapuça, tá, gente? Ó, vocês vão bem esticando, ó, e vão fazer juntinho aqui. Vai deixando naturalmente o fuxico, aonde ele estiver caindo. Você vai deixando essa parte aqui. Deixa eu virar pra gente terminar. E assim que nós vamos. Agora, a outra flor vai ser por trás. A gente realmente vai fechar com pontinho invisível. Mas aqui, não precisa ser pontinho invisível, não. Aqui a gente vai fazer por cima mesmo. Tá vendo? Então, pessoal, são coisas... Essa aqui, por exemplo, a gente fazer isso, não desvaloriza o trabalho. Ele tá todo sendo feito à mão.
né? E eu estou dando oportunidade a você que ainda não tem a sua máquina, mas esperando que você tenha, porque é bom você fazer a máquina, é bom você fazer a mão, né? Agora aqui, ó, eu vou enfiar aqui por baixo para poder arrematar. Enfie bem aqui embaixo, assim, ó. Bem aqui embaixo, ó. E dá um nozinho. Puxe, que não precisa nem fazer nó lá embaixo. Pronto. Já puxei e já tá preso aqui esse meu fuxico. Vou prender os outros fuxicos pra gente poder prender a flor e fazer o miolinho. Então, gente, ó, agora esse aqui você vai ficar pra dentro, você não precisa virar não, tá? Tá com 9 centímetros, que a gente vai fazer um miolo aqui amarelinho, ó. Vamos colocar esse miolinho aqui. Aí pode ser leve mesmo, não precisa dobrar pra ficar grossinho não, porque a gente vai embutir ele ali, né? Então, não tem problema não. Vamos colocar aqui, encher o nosso miolinho. Ver se já tá bom. Mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Acho que tá bom. A gente pode fechar. Daqui mesmo a gente já prendeu, ó. Vamos colocar aqui. Nada de cola, tudo à mão. Pode lavar à vontade. Tecidos bons. Vamos levando aqui por baixo, ó. E pegando aqui em cima, na parte da flor, ó. Vamos rodando, pegando aqui embaixo. Na parte de cima da flor. Até rodear toda ela. Até chegar aqui onde nós começamos. Vamos puxar. Vamos ver se deu tudo certo. Acho que sim, né? Tudo certinho. Nós podemos botar pra baixo a agulha. Fica bem natural. Aí agora aqui a gente arremata. Já podemos passar daqui mesmo pra lá. Olha. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A mesma coisa. Pegando aqui por baixo, ó. Onde a gente tá aqui com a linha. Deixa eu chegar lá pra cá. Fica mais fácil. Ó. Então aqui eu vou colocar aqui. Nessa beiradinha. E vou vir aqui nessa parte que eu preciso esconder. Segurando, ó. Vou fazer os nossos embutidinhos aqui, ó. Dá. Sempre mais aqui pra cima agora. Dando pra ver aí, Camila? Ó. Na reta. Já estamos quase chegando. Olha aqui nesse branquinho. Estamos quase chegando onde a gente começou, hein? Aí não precisa pegar lá embaixo não, tá, pessoal? Só aqui por cima, hein? E vamos apertar. Pronto, rodamos. Vamos puxar bonitinho, ó. Ajustando. E vamos arrematar. E vamos enfiar a linha por baixo de novo. Sempre enfia a linha. Dá um puxãozinho. E arremata. Nós temos, então, a nossa bolsa toda pregadinha aqui. Aí você vai falar comigo, Silvinha, posso fazer chaveiro? Pode. Se não quiser fazer, deixar aqui que vocês tenham um chaveiro, mas eu acho assim bem legal. Se vocês também não quiserem pregar assim, como a gente já pregou, colocar aqui com alfinete, também pode fazer com alfinete. Bom, aí a artesã é que vai resolver o que ela quer fazer, tá certo?
Mas o importante é uma base, é você poder fazer à mão. Você não vai dizer, ah, meu Deus, eu não fiz uma eco bag porque eu não tenho máquina, né? Mas olha, tenho certeza, não terá por pouco tempo, hein? Vamos correr na Singe comprar. Camila pode me passar a outra, que no caso são os dois modelos que a gente fez da mesma forma, com bordadinhos lindos, e vocês vão encontrar muitos riscos de bordado no Pinterest para vocês poderem estar fazendo esses tipos de bordado. E eu espero que aí as eco bags aqui tenham ficado diferente, usando uma criatividade, um bordado que está na moda. Acho que você vai chamar a atenção. E o tecido, a conta que eu fiz é o seguinte: o metro desse tecido cru é de 15 a 18. 15 o mais fino e 18 o mais grosso, tá? Aí nas lojas da cidade. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar 1 metro, você pode comprar 1,5 m mais ou menos, 1,10 m. Você vai lavar e depois você vai cortar em 3. Então, vai dar 3 partes, tá bom? Dá pra você, com a largura de 1,40 m, dá pra você fazer e ainda sobrar o outro pedaço lá no fundo, que ele tem 94 de comprimento por 50. Tudo isso vai depender do tecido que você tem em casa, do tecido que você quer aproveitar, daquilo que você quer fazer. Tudo isso vai baratear o seu custo na hora de você dar preço. Se você comprou, aí quando você for comprar, aproveite e compra logo para 2 ou 3, que você realmente já faz esse conjunto. E o tecido estampadinho, a gente gastou 24 centímetros. Com 24 centímetros, fora as rodinhas que você vai usar e que você tem. Então, os 24 centímetros fica na faixa. Vamos colocar R$20 a tricoline mais um preço maior, porque ela não tá muito barata, essa tricoline boa, né? A tricoline boa, ela deve estar na faixa de R$20 a R$25. Então, a gente coloca aí, vai dar 2, 4, 8, dá R$4,80, R$5. Então, você vai colocar, na verdade, 12 com 5, 17. Você pode ter um forro que você barateia. Então, vamos colocar na faixa de R$15 o custo do que você está gastando por aqui, tá certo? Essa é uma faixa, mais ou menos, do que você vai gastar. Eu venderia por 45 tranquilamente, por ser feita à mão. Até mais. Como Camila lembrou, nós já vendemos aqui umas ecobags bordadas à máquina. As nossas ecobags vendidas a R$50, né, Camila? Isso já o ano passado, né, que eu fiz. Até com a estampa de corujinha que a gente chegou a fazer no canal, né? Então, a gente ali vendia por R$50. Então, eu sugiro vocês um preço de 45. Ah, e aqui eu dá para me pedir menos um pouquinho, senão o pessoal vai chiar. Tudo bem. Peça menos um pouquinho. Comece a ganhar na quantidade. Comece a fazer aí a freguesia, né? Comece a fazer as clientes chegarem e gostarem muito. Isso é bem importante vocês saberem aí o que vocês vão fazer. Agora, quando tiver com a lojinha virtual, tudo muito organizadinho, aí você pode dar um capricho, que isso modifica muito na hora de vender. Tá? Não é você tá fazendo qualquer peça avulsa aí. É diferente. Quando você tem toda uma coisa organizada, você pode agregar isso ao seu preço, tá bom? Então, espero que vocês façam aí e mostrem para mim depois. Pode criar tecido, pode criar bordados diferentes para me mostrar, ok? Eu vou gostar muito quando lá no nosso grupo vocês colocarem fotos das bolsas que vocês fizerem. De preferência, vamos usar o grupo para isso, tá ok? Então, tudo de bom para vocês e até mais.